Boa noite a todos. É, Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, aqui no Lar Espírita Maria de Nazaré, o Leimana. Dando continuidade ao nosso estudo, agora sobre o capítulo 28, a coletânea de preces. E nosso capítulo de hoje será sobre pelos espíritos penitentes. Então, antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa oração, nossa prece, para darmos início aos nossos estudos. Então convido a todos, neste momento, a fechar os olhos, pedindo a Deus, a Jesus, a permissão para mais uma live, por mais um estudo do Evangelho. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de aqui estarmos, de estudarmos o Teu Evangelho, a revelação divina em nossas vidas. Pedimos a proteção para o nosso estudo, o esclarecimento, para que tenhamos uma noite proveitosa, esclarecedora para todos nós. Diante dessas rogativas, Senhor Jesus, pedimos a Sua permissão para darmos por iniciada mais uma noite de estudos e que Deus, nosso Pai, seja louvado hoje e sempre. Graças a Deus. Então, boa noite a todos, meus irmãos. Eu me chamo Igor. Hoje estarei aqui à frente do estudo do capítulo 28, a prece pelos penitentes. Então, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos, gratos a Deus pela oportunidade. E o nosso estudo de hoje, do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Coletânea de Preces Espíritas, e nós iremos hoje falar sobre a prece pelos espíritos penitentes. Então peço licença para ler aqui o primeiro parágrafo do prefácio, para que possamos desenvolver o nosso estudo, os nossos comentários da noite de hoje. Pelos espíritos penitentes. For injusto incluir na categoria dos espíritos maus os sofredores e penitentes que pedem prece. Podem eles ter sido maus, porém já não são, desde que reconhecem suas faltas e as deploram. São apenas infelizes. Já alguns começam mesmo a gozar da relativa felicidade. Então, ele inicia dizendo que, assim, Deus de misericórdia, que aceitas o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado, aqui está um espírito que se há comprazido no mal, porém que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Então, nós percebemos aqui que Kardec, ao falar dos espíritos penitentes, ele está falando que foi injusto colocar, mas devido à classificação colocaram ele dentro da prece pelos espíritos maus. Mas o que ele nos diz nessa parte? Que os espíritos penitentes já não mais se comprazem com o mal, ou seja, eles não mais vivem para realizar o mal. São espíritos que agora se arrependeram. Kardec traz então a figura do arrependimento. Então aqui na prece pelos espíritos penitentes são os espíritos que estão sofrendo as penas agora dos seus atos passados, para sendo penalizados pelos seus atos contrários, agora pagando, se afinando dentro das leis da justiça divina, para que possam agora progredir. Então os espíritos penitentes são todos os espíritos que agora passam pelas suas expiações diante dos seus comportamentos pretéritos. Então aqui nós estamos falando de espíritos que se arrependeram,
mas não o arrependimento simples. O arrependimento de não só de ter feito mal para com o próximo, mas de ter ferido as leis do Criador, ter ferido a natureza, ter ferido as leis divinas. Então, Kardec traz aqui que os espíritos penitentes são aqueles que se arrependeram e agora caminham rumo ao aprimoramento. Estão progredindo, estão caminhando no arrependimento, se ajustando perante a lei divina, quitando os débitos que têm. E Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre os espíritos penitentes no capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos. No tópico intitulado Causas anteriores das aflições, no tópico 8, Kardec nos traz a figura dos espíritos penitentes. E o que ele nos fala é o seguinte, peço licença. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. E agora, o nosso tópico da noite de hoje. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Ou seja, os espíritos penitentes são aqueles que, reconhecendo tudo aquilo que fizeram, pedem pela oportunidade de reparar, pedem a chance, a encarnação para reparar as suas faltas. Tal caso de um que, havendo desempenhado mal a sua tarefa, pede-lhe que deixem recomeçar para não perder o fruto de seu trabalho. As tribulações, portanto, são, ao mesmo tempo, expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro, que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, faculta ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Ou seja, meus irmãos, aqui Kardec está falando que os espíritos penitentes são aqueles que, passado o tempo, reconhecem os seus erros, olham para dentro de si mesmo e reconhecem as suas faltas, reconhecem a transgressão às leis de Deus, feriram as leis naturais impostas por Deus. Então, aqui estamos falando de espíritos que vivem expiações e provas, que nada mais é do que a condição atual do nosso planeta. Vivemos em um mundo de provas e expiações em processo de transição planetária para um mundo regenerado. Mas ainda somos, momentaneamente, um mundo de provas e expiações. Então, nós podemos fazer uma análise que esses espíritos penitentes são a maioria dos aqui encarnados, que, reconhecendo os seus erros, não mais se felicitando em fazer o mal, reconhecem o seu erro, mas reconhecem também que feriram as leis de Deus e pedem a oportunidade para que possamos voltar ao mundo, voltar à reencarnação, para acertar esses débitos cometidos em vidas passadas e passar por provas também para nos preparar para o futuro. Isso posto, nós adentramos nesse tópico que expiar os erros passados é um caminho doloroso, pois precisamos passar por esse processo de dor para repará-los. Porém, repará-los a senda do amor é a opção ideal. Reparar não só sofrendo, mas reparar no amor.
O passo inicial até ela é o arrependimento. Então, para a gente poder progredir, para a gente poder reparar, primeiro a gente tem que se arrepender. Arrepender é avaliar suas próprias ações, o que exige uma tomada de consciência de si. Então, eu preciso fazer a minha autoanálise. Eu preciso que, no momento de reflexão, eu volte atrás e veja tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que realizei, tudo aquilo que fiz com o próximo. Fazer um crivo diante daquele que é o nosso modelo e guia, se esses comportamentos estão adequados. Ao perceber o erro, eu faço minha autoanálise e me arrependo. Não só por ter ferido ao próximo, mas por ter ferido e infligido as leis do meu Criador. E esse é o primeiro passo, é reconhecer em mim o erro. E é um processo fundamental de autolapidação. Eu mesmo vou me ajustando, eu mesmo vou me moldando. Porque quem não pensa em si mesmo falha. Porque não reconhece a falha, quem não pensa nas suas próprias atitudes. Então, para que eu vou me arrepender se eu não faço minha autoanálise? O cárcere do orgulho, a roupa do orgulhoso, a roupa do egoísmo, nos afasta desse arrependimento e da reparação futura. Então, a trilha que nos resta é a expiação. Então, quando insistimos no erro, é preciso sofrer uma expiação, passar por um momento de dificuldade para que eu possa me dar conta do que estou fazendo. Então, desse modo, nós podemos analisar que o arrependimento pode ser compreendido como uma tomada de consciência. É o despertar das minhas ações, de certos aspectos da nossa personalidade que até então negávamos, ou que não parávamos para pensar. Que consciente ou inconscientemente, e agora nos permite refletir sobre o que estamos fazendo, sobre as coisas da nossa vida. Então, é um processo de despertamento. Mas como é que se dá? Como é que eu sei que eu despertei? É um processo que depende de cada um. O despertar, a tomada de consciência varia de cada espírito. Mas no momento em que eu não me sinto bem em fazer aquilo novamente com o meu próximo, eu já começo a caminhar para o despertamento. Então, o arrependimento é uma mudança de opinião ou de atitude em relação a fatos passados. Então, eu não faço mais aquilo porque encontro incoerência naqueles atos. E eu necessito agora redimir esses atos através da prática do bem. Então, aquela frase dita por Jesus que o amor cobre uma multidão de pecados. Através do amor, da assistência ao meu próximo, eu vou reparando aquilo que eu fiz no passado. Então, é um processo vagaroso, é um processo que varia de acordo com cada um. Pois não existe uma norma padrão para o despertar. Isso varia de cada pessoa. Pode ser que eu leve 10 anos ou pode ser que eu leve 1000 anos. Mas um dia vamos passar por esse momento, por essa turbulência em nossas vidas, onde faremos uma reflexão sobre o porquê daquilo está acontecendo,
Por que que eu faço mal ao próximo? Então Kardec, nessa parte aqui, pelos espíritos penitentes, ele está falando daqueles irmãos que se arrependeram e agora, pedindo pela prova, espiam as suas ações passadas. Então são os espíritos que reconheceram o seu erro, pediram uma nova oportunidade ao Pai para que possam reparar o mal que fizeram aos seus irmãos em humanidade. E esse arrependimento deve evitar a autocondenação. Porque muitas vezes, quando nos arrependemos de algo que fizemos, nós começamos uma autocondenação. Mas essa autocondenação, ela não é boa, ela não ajuda, ela não auxilia no nosso progresso. Então eu trouxe aqui um trechinho das palavras de Emmanuel no capítulo 90 do livro Fonte Viva, a seguinte fala: não vale a chuva de lágrimas despropositadas ante a falta cometida. Arrependermos-nos de qualquer gesto maligno é dever, mas pranteá-lo indefinidamente é roubar tempo ao serviço de retificação. Então a autocondenação, ela não ajuda, ela faz com que percamos tempo. Tempo este que devíamos estar empregando. Então, a nossa prece aos nossos irmãos penitentes é uma prece de rogativa a Jesus, que através da sua falange, dos espíritos superiores que comandam as nossas existências, que nos auxiliam no processo da encarnação, nos dê força e alegria no trabalho, em passar as provas felizes, porque aquele ali é o caminho da redenção, aquele ali é o caminho da felicidade. E isso é muito importante. Por isso, a prece aos nossos irmãos que passam pelas penitências, pelas provas e expiações, pela nossa humanidade que vive neste mundo de provas e expiações, ela deve ser uma prece de fortalecimento, de energização, enviar energias positivas para todos aqueles que passam pelo processo de provas e expiações, para que não mais ocorram em erro e possam passar as suas provas de maneira firme, de maneira heróica, para que possam suceder-se e assim não mais sofrer e levar sempre o consolo ao próximo. Então, a prece dos nossos irmãos penitentes deve ser sempre voltada a isso, ao fortalecimento. Pedir por todos aqueles que passam por tribulações grandes, principalmente nesse momento agora que vivemos de pandemia, onde tribulações acontecem o tempo todo. Pode não ser em nossa família, mas algum conhecido nosso. Então, que enviemos energias positivas para todos aqueles que estão envolvidos, para que possam passar da maneira correta, com força, benevolência, resignação, pois esses são os caminhos que nos levam para a felicidade. Então, nos encaminhando aqui para o final da nossa palestra, da nossa dissertação sobre esse tópico, né, dos espíritos, pelos espíritos penitentes, fazendo uma pesquisa, encontrei no livro Pão Nosso, que é uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, livro Pão Nosso, no capítulo 13, chamado de Estações Necessárias. Emmanuel traz uma mensagem sobre o arrependimento que acredito que serve para todos nós, até mesmo ao fazermos nossas preces, entendamos, busquemos o sentido maior, pois o arrependimento
é a chave para iniciarmos um novo estágio, para avançarmos e resgatarmos esses débitos cometidos no passado. É necessário o arrependimento. Capítulo 3, então, chamado Estações Necessárias. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. E Emmanuel nos traz o seguinte: os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas procedências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse de títulos mais elevados, junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu, tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espíritas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro à massa popular contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das suas próprias faltas, e que se converta, a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. Então, o processo de penitência, de provas e expiações, é uma estação que Emmanuel nos trouxe. Então, que nos fortaleçamos, enviemos energias de força para todos aqueles nossos irmãos, para que possamos passar por essa estação, passar por essa fase e nos encontrarmos firmes para o porvir, para as próximas estações. Pois a jornada para a felicidade exige muito trabalho, para que possamos reparar aquilo que fizemos de mal e que na próxima fase construamos tudo aquilo que nos será o necessário para o caminho da felicidade que Jesus nos prometeu. Então, meus irmãos, agradeço a todos pela paciência, pela oportunidade de aqui estar, de falar sobre o Evangelho de Jesus, e convido a todos agora que possamos fechar os olhos em agradecimento a Deus pela oportunidade, pelo trabalho, pela redenção, pela encarnação bendita de reparação e de construção do reino de Deus em nossos corações. Pedindo a Jesus o fortalecimento, o amparo a todos os espíritos neste mundo de provas e expiações que passam pelas suas penitências e que pedem preces, pois já reconhecem, Senhor, que o caminho é o amor e a caridade. Que todos sejam protegidos e amparados, fortalecidos, e que juntos, em união, possamos alcançar a felicidade. Obrigado, Senhor. Proteja-nos
e nos fortaleça em nossos ideais de amor e de caridade. Que possamos levar essa doutrina bendita que nos esclarece e nos consola para todos os corações que neste momento necessitam dela. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Esteja conosco, hoje, agora e para todos sempre. Graças te damos, Senhor, e que Deus, nosso Pai, seja louvado hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos pela presença. Que o nosso Pai maior esteja conosco sempre, fortalecendo e amparando a todos no processo de reparação e de construção da nossa própria felicidade. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.